Fala pessoal, aqui é o professor Leandro e o assunto de hoje é carga elétrica. Então, sem muita delonga, vamos lá. Carga elétrica nada mais é do que uma propriedade fundamental da física, que vai determinar as interações eletromagnéticas entre os corpos eletricamente carregados ou entre um corpo eletricamente carregado e um corpo neutro, como a gente vai ver nas aulas adiante. Bem, esta carga ela vai estar armazenada em grande quantidade em todos os corpos ao nosso redor, mas a percepção dela nem sempre ocorre de uma maneira fácil. Toda a matéria que a gente conhece, ela basicamente é formada por moléculas. E essas moléculas, por sua vez, são formadas por átomos, e esses átomos eles são formados basicamente por três tipos de partículas fundamentais, as chamadas partículas elementares, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Também aqui a gente tem um esqueminha de um átomo, certo? A gente tem umas bolinhas azuis, umas brancas e outras vermelhas. Então, para a aula de hoje, a gente vai fazer o seguinte: todo mundo que é a bolinha branca é o nosso nêutron, os vermelhos são os prótons e os azulzinhos os elétrons. Bem, aqui no nosso átomo, bem no centro dele, nós temos o que nós chamamos de núcleo. Como mencionado anteriormente, essas bolinhas brancas são os chamados nêutrons. Sim, os nêutrons estão dentro do núcleo, né? E eles estão próximos, estão juntos, estão presos no núcleo junto com os nossos prótons. Os prótons, eles são conhecidos como partículas elétricas positivas, tá? Por convenção, eles são chamados assim. E aqui, orbitando o núcleo, tá? Andando ao redor do núcleo, essas bolinhas azuis são os nossos elétrons. Os elétrons basicamente são o cara da eletricidade, tá? E eles são conhecidos por serem as partículas elétricas negativas, também por convenção. Bem, um próton e um elétron eles possuem valores absolutos iguais, embora tenham sinais opostos. O que isso significa? Basicamente, eles possuem o mesmo valor, tá? Mesmo número de carga elétrica, tanto o próton quanto o elétron. Só que o que vai diferenciar eles é aquilo que a gente falou acima. Um próton é uma partícula elétrica positiva. E o elétron, ele é uma partícula elétrica negativa, certo? Bem, essa carga elétrica que tanto um elétron quanto um próton possui em comum, em módulo, é chamada carga elétrica elementar e é simbolizada pela letra E. Bem, essa carga elétrica elementar basicamente é a menor quantidade de carga elétrica encontrada na natureza, tá? E qualquer valor de carga elétrica encontrado em outros corpos maiores, em partículas maiores, são múltiplos dessa carga elétrica elementar. E essa carga elétrica elementar tem como sua unidade no SI o Coulomb, certo? Tá, Leandro, mas qual é o valor dessa carga elétrica? Essa carga elétrica elementar? Bem, gente, essa carga elétrica elementar é uma constante e sempre que você estiver estudando, resolvendo algumas questões sobre eletrostática ou eletricidade em geral, e aparecer quantidade de carga, você tem que lembrar que o Ezinho vale, em módulo, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se a questão, se o corpo tiver eletrizado positivamente, que a gente já vai explicar o que é um corpo eletricamente positivo ou negativo, simples. Como a gente vai estar falando de próton, se a questão falar de próton, esse valor vai ser positivo, porque a carga elétrica elementar do próton. Próton é uma carga, é uma partícula positiva. E também tem o contrário. Se a questão estiver falando que o corpo é negativamente carregado, simples. Se ele quiser saber a quantidade de carga elétrica, como a gente vai ver mais lá na frente, tu vai utilizar o valor da carga elementar negativo. Por quê? O elétron ele possui carga elementar negativa. Então, esse valor em módulo é o mesmo, tanto para o elétron quanto para o próton. O que vai diferenciar são os sinais. Próton é carga elétrica positiva, elétron, carga elétrica negativa. Bem, mas o que é um corpo positivamente carregado, negativamente carregado ou um corpo neutro? Turma, a única modificação que o átomo pode sofrer, sem que haja reações de alta liberação ou absorção de energia, é a perda ou ganho dos elétrons, basicamente. Então, o que é um corpo neutro? Primeiramente, um corpo neutro
ele só vai ser eletricamente neutro se ele possuir números iguais de prótons ou elétrons, tá? Fazendo com que a carga elétrica resultante sobre o corpo seja nula. Lembra que um próton tem 1,6 positivo, né, vezes 10 a menos 19 coulombs. Um elétron tem menos 1,6 vezes 10 a 19 coulombs. Então, eu gosto de falar assim para vocês que um elétron anula um próton, entre aspas, tá? Para ficar mais fácil a memorização da coisa. Então, um corpo neutro, gente, basicamente é aquele corpo que vai possuir a mesma quantidade de prótons, olha só, no esqueminha aqui, nesse corpo esférico, ele possui 4 prótons e 4 elétrons. Então, ele é conhecido como corpo eletricamente neutro. Ele possui mesma quantidade de partículas elétricas. É normal e é muito errado muita gente pensar que um corpo neutro ele não possui partículas elétricas. Mas, pô, se é um corpo, ele possui moléculas. Se possui moléculas, possui átomos. E se possui átomos, ele possui tanto elétron, quanto próton, quanto nêutron, né? Então, esquece isso, um corpo neutro, ele possui partículas elétricas, tá? Só que em mesma quantidade. Pela mesma analogia, a gente pode definir os corpos eletrizados positivamente e negativamente. O que é um corpo positivamente carregado? É um corpo que possui excesso de prótons, certo? E o que é um corpo negativamente carregado? É um corpo que possui excesso de elétrons. Muita atenção aqui, galera. Um corpo não pode ganhar ou perder prótons. Lembra que o próton está preso no núcleo, tá? Com o nêutron. Então é difícil tu arrancar um próton do núcleo, vamos dizer assim, certo? Um corpo ele só pode ganhar ou receber elétrons. Se ele ganhar ou perder elétrons. Se ele ganha elétrons, ele fica com excesso de elétrons, ele é um corpo negativamente carregado. Se ele perde elétrons, perdeu elétrons, ele vai ter excesso de prótons. Então ele seria um corpo positivamente carregado. Então se cair alguma questão assim, é sempre comum, como a gente vai ver mais lá na frente, ele fazer a continha, que eu vou mostrar para vocês, da quantidade de carga em um corpo, e perguntar. Depois da conta, tu fez o número, fez o cálculo, e perguntar se ele ganhou prótons ou perdeu prótons. Cara, se ganhar, se aparecer ganhar ou perder prótons, a questão, a opção já é errada, tá? Tu não marca ela. Um corpo só pode ganhar ou receber elétrons. Bem, a gente falou sobre o que é um corpo positivamente carregado, um corpo negativamente carregado. Independente do corpo, galera, ele pode armazenar uma quantidade de carga elétrica, dependendo do número da partícula em excesso, tá? E a gente pode calcular essa quantidade de carga total no corpo por essa pequena expressão, que é igual N vezes R. Esse mais ou menos aqui é para dizer se é positivamente carregado ou negativamente carregado, tá? Bem, quantidade de carga elétrica é representada pela letra Q, certo? E como é que a gente calcula? N, número de partículas em excesso, ou próton. Se for próton, o sinal é positivo. Se for elétron, negativo. E o Ezinho é a nossa carga elétrica elementar, aquela constante que tu precisa decorar, tá? Que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, visto isso, vamos fazer um pequeno exemplo. Uma régua de alumínio inicialmente neutra perde 50 vezes 10 a sexta de elétrons. Isso é 50 milhões de elétrons, gente. Se ele perder o elétron, ele vai estar com excesso de prótons. Então, determine a carga elétrica adquirida por ela, dado a constante da carga elétrica elementar, né? 1,6 vezes 10 a menos 19. Bem, eu sempre peço para os meus alunos organizarem o cálculo. Então, tu quer saber a quantidade de carga, que é igual N vezes A, né? Tu quer saber o quê? Então vamos lá. Quem é o N? É o número de partículas. Bem, se eu perdi elétrons, eu tenho bem aqui o sinal de mais, porque eu vou ter um excesso de prótons. Então, o meu corpo vai estar carregado positivamente. Ele perdeu elétrons. N, se ele perdeu 50 vezes 10 a sexta de elétrons e ele era inicialmente neutro, ele ficou com um excesso de 50 vezes 10 a sexta
prótons. Então, vem aqui, ó, 50 vezes 10 a sexta, 50 milhões de elétrons. Opa, de prótons, né? A gente perdeu elétrons. Vezes a nossa carga elementar, que é uma constante. Tem questões que não vão fornecer, por isso que você precisa decorar, certo? Nada mais é do que 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Aí aqui já começa a nossa aulinha de matemática básica, né? Galera, como você vai proceder? Eu sempre indico os meus alunos, opa, 19. E aqui é 10 a menos 19. Turma, vamos lá. Tu vai multiplicar primeiramente os 50 vezes o 1,6. Essa multiplicação vai dar 80. Aí bem aqui nós temos uma multiplicação de bases iguais. 10 a sexta vezes 10 a menos 19. Então você vai conservar a base, que é 10. E você vai fazer uma soma algébrica, né? Você vai fazer mais 6 menos 19, vai dar menos 13. Então, nós acabamos de definir a carga elétrica adquirida por essa régua de alumínio, certo? Ela vai ser positiva, porque tu tem excesso de prótons, porque perdeu elétrons, não esquecer disso. E não esquecer também que a unidade é Coulomb. Então, galera, essa foi a aula de hoje de carga elétrica. Deixa aí os comentários, se tu entendeu, se não entendeu, se gostou. E lembrando, física é o poder, né? Até a próxima aula.